A todos e a todas. Vou ler o texto que eu preparei, tentando, na medida do possível, fazer alguns comentários no meio. Eu gostaria de começar agradecendo o convite de participar dessa mesa, cumprimentar os companheiros de mesa, a Luísa, o Dário, o Felipe, os companheiros do PPG-Psi e da UFES, aos companheiros do LAPS, e os companheiros que estão aqui hoje, companheiros eu acho que os companheiros da Prefeitura Municipal de Vitória, Serra, da CESA, estudantes de Cariacica, estudantes aqui do Vila Velha, da Grande Vitória, como todo, do Estado, e os demais participantes que estão aqui hoje no 17º Seminário Integralidade. Eu escolho a palavra companheiro não é à toa, e companheira. Palavra que é muito gasta, tem sido muitas vezes ultrajada, mas que a gente precisa reencantar no dia a dia, principalmente nesses tempos de aspereza e intolerância. A palavra companheiro deriva do latim cumpanis, diz daquele e daquela com quem dividimos o pão, com quem compartilhamos a existência e tudo que ela envolve. Alegrias, trabalho, lutas, sonhos, mas também sofrimento. Se vivemos em tempos sombrios, e eu acho que depois das últimas mesas todo mundo concorda com isso, principalmente pela quantidade de vezes que essa expressão apareceu, estes tempos sombrios nos exigem o exercício da produção de novos regimes de luz, de outras linhas de visibilidade, de novos modos de enunciação. A produção de dispositivos que disparem a produção incessante de mundos e existência. Nesse sentido, proponho que fiquemos atentos aos jogos de luzes e sombras que temos contribuído na produção das formas da realidade atual. Entro num segundo subtópico, da crise como perigo e oportunidade. Essa história é antiga, a gente repete isso cotidianamente, que crise significa perigo e oportunidade. Dizem que é mentira essa história, falam que vem do chinês, que o ideograma chinês é a soma de dois ideogramas, que um é perigo e outro é oportunidade. Isso é repetido nos livros de autoajuda, pelos consultores de empresa, pelos palestrantes motivacionais. Mas independente se é verdade ou não, acho que é importante a gente olhar para esses dois aspectos da crise. O fato é que, pelo seu uso recorrente, temos olhado para a crise frequentemente a partir dessas faces. É importante analisar quem corre perigo e quem aproveita as oportunidades. O Comitê Invisível, que tem produzido análises muito interessantes sobre as políticas neoliberais, diferentes formas de insurreição e movimentos de resistência, nos faz uma provocação, na realidade uma autocrítica na medida em que se inclui, que é extremamente importante para entendermos o tempo atual, desse Brasil pós-golpe. Criticando uma certa herança marxista que vincula a revolução a uma nova crise, eles dizem, e eu cito literalmente, nós, revolucionários, somos os grandes cornos da história. E somos sempre, de uma forma ou de outra, cúmplices da nossa própria corneada. O fato é doloroso. E por causa disso, geralmente negado. Tivemos uma fé cega na crise, uma fé tão cega e tão antiga que não vislumbramos a ordem neoliberal fazer da crise peça-chave do seu arsenal. E eu trago essa história porque a gente, no meio, acho que pegando um pouco do que o Dário falou, a gente tem produzido cortina de fumaça. Parece que a crise, a gente olha para a crise com um certo fatalismo e parece que ela é quase natural. Em seguida, os autores do Comitê Invisível citam um conselho do Milton Friedman aos seus Chicago Boys. De triste lembrança aos povos do sul da América e agora também do sul da França. Se queres impor uma mudança, desencadeie uma crise. Trata-se então de produzir um apocalipse sustentável que garanta o triunfo de capitalismo de crise. Eu vou trazer alguns dados para reforçar essa ideia desse capitalismo de crise. O Banco Credit Suisse revelou em 2016 que 1% mais rico da população mundial
acumula mais riquezas do que os outros 99%. A Oxfam estima que 62 pessoas mais ricas possuem a mesma riqueza que os 50% mais pobres, ou seja, 3,6 bilhões de pessoas. E que entre 2010 e 2015, ou seja, em plena crise, a riqueza dessas 62 pessoas mais ricas aumentou em 45%, enquanto a dos 50% mais pobres, dos 3,6 bilhões de pessoas, diminuiu em 38%. Thomas Piketty, que escreveu o livro Capital no século XXI, ele faz análise sobre a concentração de riqueza e desigualdade no mundo inteiro, mas ele traz um dado que eu acho bem significativo. Ele fala que a concentração de riqueza na França hoje se equipara à concentração das vésperas da Revolução Francesa. E as políticas de austeridade que se impõem também lá não se dão sem ataques frontais à liberdade e à fraternidade. Ou seja, os nobres ideais que embalaram o sonho republicano desmancham-se nos seios da própria República. É importante ressaltar que hoje as políticas de austeridade alcançam essa espécie de Olimpo do mundo globalizado, onde se unem as mercadorias, moedas, a subcultura capitalística, a precarização do trabalho e a miséria. Olimpo de onde impedem a globalização das riquezas, dos alimentos e dos humanos. Destaco que o Brasil pós-golpe surge de uma acentuação deliberada da crise desde o conhecimento do resultado das eleições de 2014. Por meio do acerramento e da produção da crise, o consórcio midiático, judicial e parlamentar orquestrou o golpe. Quem não se lembra das pautas bombas do Congresso, das operações judiciais policiais que estrangularam parte importante dos setores estratégicos brasileiros, e o apesar da crise presente nos noticiários. O terceiro tópico, pós-democracia, as substituições da democracia representativa pela representação da democracia. A experiência democrática brasileira é curta e frágil, atravessada por golpes e tentativas de golpes. O golpe de 2016 finalizou a mais longa experiência democrática do Brasil, de breves 31 anos, e instituiu um simulacro de democracia em que se dá a emergência de um Estado pós-democrático, um Estado corporativo e monetarista, cujas decisões de governo têm grande influência das corporações, em especial das financeiras. Ainda que significante democracia se mantenha, ele é esvaziado. A democracia persiste como farsa. A interferência no resultado eleitoral pelas corporações, seja no financiamento de campanha, nas pautas governamentais ou na articulação da derrubada de governos, transforma tudo numa grande encenação, numa representação trágica. No Brasil, desde 2015, o projeto político derrotado vem sendo implementado como se vencedor fosse, e a partir de 2016, como se quisesse correr atrás da quase década e meia perdida. Retrocessos e perdas de direitos sociais são impostas todos os dias. As políticas de educação, previdência e saúde têm sido atacadas, desmontadas e transfiguradas. A crise na saúde é acerramento de velhos problemas: subfinanciamento, precarização e privatização. Aí eu acho importante trazer a ideia da crise para que a gente não ache que essas coisas aconteceram só agora. É importante dizer que o golpe não produz novidades. Ao contrário, é a reafirmação do velho, do mesmo. Na saúde, o golpe tem promovido um acerramento. Brutal é verdade, mas de velhos problemas. O subfinanciamento do SUS é um problema crônico. Ninguém pode me convencer que R$3 por dia pode ser suficiente para garantir o direito universal à saúde. O gasto público com saúde no Brasil sempre foi inferior à média mundial, que é de 11,7% do orçamento público. Instável, teve crescimento entre 2000 e 2010, onde cresceu de 4,1% para 9,9%, ainda abaixo da média, para em seguida iniciar um movimento de queda, de 32% até 2014, quando chegou a 6,8% do orçamento público. Com a emenda constitucional 95, que todo mundo já falou antes, as previsões apontam para uma diminuição de 30% do orçamento
em relação ao PIB nos próximos 20 anos, algo em torno de 400 bilhões de reais, se a gente for considerar um crescimento médio de 2%. O que, diante das mudanças no perfil demográfico brasileiro, então a gente está falando de uma possibilidade de empobrecimento da população e de envelhecimento da população, produzirá efeitos catastróficos. Acho que o Gastão falou aqui, eu acho que essa expressão é bem importante nesse momento. A gente está falando de um verdadeiro austericídio. O subfinanciamento vai acentuar um quadro também familiar, de precarização do trabalho. É importante destacar que em 2006 o Ministério da Saúde propôs o Desprecariza SUS, que era uma política de desprecarização do trabalho no SUS, fruto de uma constatação já antiga de que precisaria se intervir nas condições de trabalho do SUS. A gente pode analisar a precarização do trabalho, então, a partir de 3 linhas. Então, é só uma ideia. Nada do que a gente tem discutido, a gente está falando de um acerramento. Mas esse acerramento, na verdade, fala de condições que já estavam presentes antes. Podemos analisar a precarização do trabalho a partir de 3 linhas. Precarização das condições de trabalho. Eu estou falando aqui dessas restrições orçamentárias, que elas vão impactar diretamente nas compras de equipamentos, dos insumos, serviços de manutenção, bem como na ampliação da rede, produzindo a degradação das condições atuais, que já são bastante degradadas. A precarização dos vínculos de trabalho, diminuição de salário, diminuição de concurso, aumento da flexibilização e da terceirização, perda de direitos. E a precarização das relações, que a gente pode ter, então, intensificação do trabalho decorrente à diminuição de serviços e de trabalhadores, e diante desse aumento populacional. A essas linhas soma-se a privação que as atravessa e as acentua. A privatização ataca o SUS como política pública por 2 frentes, pelo menos por 2 frentes. Na disputa orçamentária e de interesse dos serviços privados, agora representados e defendidos pelo atual ministro, e no contágio pela lógica gerencialista privatista, presente nos modos de gestão implementados sobretudo, mas não exclusivamente, pelas OS, OCIPs, fundações e EBSER. Tais práticas minam a cada dia o que resta de público no SUS. A lógica gerencialista privatista nos afasta dos princípios do SUS e é estratégico combatê-las, sobretudo numa época em que políticos passam a se autodeclarar gestores, como se isso os tornasse puros, castos e infalíveis. O Gulejac, ele tem um livro que acho bem interessante, que é A Gestão como Doença Social. Mas o título original, na verdade, é A Sociedade Doente de Gestão. Eu vou fazer uma citação literal. Nascida na esfera do privado, a ideologia gerencialista tende a se espalhar nos setores públicos e no mundo não comercial. Hoje tudo se gere, as cidades, as administrações, as instituições, mas também as famílias, as relações amorosas, a sexualidade, até os sentimentos e as emoções. Indo buscar do lado das ciências exatas uma cientificidade que elas não puderam conquistar por si mesmas, as ciências da gestão servem definitivamente para o poder gerencialista. Sobre a aparência objetiva, operatória e pragmática, a gestão gerencialista é uma ideologia que traduz atividades humanas em indicadores de desempenho e este desempenho em custos ou em benefícios. Elas legitimam um pensamento objetivista, utilitarista, funcionalista, positivista. Constrói uma representação do humano como recurso, a serviço da empresa, contribuindo assim para a sua instrumentalização. Fecho aspas. Produzem, então, relações de competitividade em detrimento da cooperação. Reduzem o cuidado a um ato técnico e a produção de saúde em meta matemática. E aí, diante desse cenário, a pergunta é, nós somos convidados... Vou falar sem isso, pode? Não. Nós somos convidados, então, a resistir. Mas como resistir? Entre reação e resistência, reexistir. Agora eu cito Canguien, que é um autor que
Gosto muito. Canguien, nas novas reflexões referentes ao normal e patológico, propõe um novo sentido à noção de resistência em relação aos seus escritos anteriores. Para além do movimento da vida em se perpetuar, em assegurar sua continuação pela criação de novas normas, ele propõe que, num contexto social, a resistência é o processo pelo qual o sujeito se mantém normativo em uma ordem social que tende constantemente para a normalização. Os humanos existem porque resistem, porque trabalham para perpetuar sua normatividade vital, tanto em face a eventos naturais que podem prejudicá-la, quanto em face dos processos de normalização social que tendem a restringi-las. Como nos ensina Canguien, abro aspas, se as normas sociais pudessem ser percebidas tão claramente quanto as normas orgânicas, seria a loucura dos homens não se conformar com elas. Como os homens não são loucos e como não existem sábios, segue-se que as normas sociais têm que ser inventadas e não observadas. Resistir é, nesse aspecto, o oposto de reagir. Quando reagimos, damos resposta àquilo que se exige de nós. Mas quando resistimos, criamos possibilidades de existência a partir de composições de forças inéditas. Resistir é, nesse aspecto, sinônimo de criar. Foi por meio de movimentos de resistência que o SUS foi criado. Movimentos de luta popular. Sua origem contra-hegemônica o colocou sempre sobre ataques. A história do SUS é marcada por avanços, retrocessos, efeitos de luta e criação. Atravessado por forças divergentes, de vetores múltiplos, difusos, de atores múltiplos. O SUS existe porque todos os dias, homens e mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, usuários e gestores resistem e recriam o SUS. Fazem um novo SUS, sempre inédito, efeito de múltiplos encontros, debates e disputas que se dão em seu cotidiano. Cada ato de cuidado é um ato de resistência, em que buscamos ampliar nossa capacidade normativa, nosso poder de agir no mundo que nos é infiel. Produzimos conjuntamente, todos os dias, novas estratégias para potencializar nossa margem de tolerância às infidelidades do meio, para ampliar nossa autonomia. Gestado em plena ditadura militar, o SUS que temos é sempre um arranjo temporário do SUS que queremos. Por isso é preciso cuidar do que queremos. Vou fazer algumas considerações, e aí eu confesso que eu não consegui terminar o texto, então... se a gente está entendendo então essa crise, né, como perigo e como oportunidade, é importante olhar para essas faces. Então acho que a gente tem um grande perigo hoje, né, esse quadro sombrio. Eu acho que o principal perigo é a gente idealizar o estado atual de coisas e pensar o SUS atual como horizonte de lutas. É importante que a gente entenda que esse SUS que temos não é o SUS que desejamos e que sonhamos. Ele é o possível nesse contexto. E a possibilidade é a gente radicalizar o SUS que queremos. Radicalizar a integralidade como horizonte utópico. Radicalizar a democracia. E aí eu vou um pouco em direção ao que as outras pessoas já falaram antes, em relação à cogestão e à participação. Radicalizar a democracia significa ir aos seus princípios, a raiz da coisa democrática, ou seja, retornar ao povo. O povo foi esquecido, ele foi devorado pelo mercado, onde o consumidor toma o lugar do cidadão, e pela representação, onde os representantes falam em lugar dos cidadãos. É preciso apostar nos espaços coletivos, nas reuniões de equipe, nos colegiados gestores. É preciso apostar na cogestão. Acredito que seja nos espaços de participação social, princípio organizativo do SUS, que muitas vezes deixamos em segundo plano, que devemos construir nossas trincheiras para defender o direito à saúde. Precisamos potencializar os conselhos e conferências, transformá-los numa grande ágora, onde a vida, com todas as suas contradições, possa ser incluída. É preciso criar estratégias de composição com os usuários, aprender juntos outras formas de participação social e outras formas de cuidar.
o cuidado técnico, burocrático, profissionais e usuários a cuidar da própria saúde, para além da representação e da burocracia dos espaços. Devemos combater o que nos põe em situação de isolamento. É preciso compartilhar o sofrimento e, com isso, convidar para a luta, dividir o pão e a existência. E eu acho que essa luta que se continua, companheiros. Obrigado.